não poderíamos entrar nessa semana, nerd, sem eu trazer essa sugestão de leitura para vocês. Você sabe que aqui eu estou sempre trazendo essas sugestões de leitura, mas essa é primordial para quem vai estar indo assistir Superman aí nos cinemas. Estreia essa semana, hein? Vai começar as pré-estreias aí a partir do dia 8, né? E dia 11 vai estar aí disponível para todo o cinema. Deixo sempre você muito bem orientado sobre isso, né? Porque tem as pré-estreias e depois tem aí a estreia oficial. Mas a sugestão aqui, nerds, é sobre este filme, Superman All-Star. Grant Morrison traz uma história maravilhosa e que serve como pilar, como James Gunn já falou várias vezes, que é um HQ que o inspira a fazer este filme, e eu tinha que trazer essa sugestão aqui para vocês. E olha, é uma das, se não a melhor HQ do Homem de Aço. É difícil também de escolher, ele tem várias incríveis, inclusive aqui em cima tem algumas que eu já trouxe aqui como sugestão, mas essa, de fato, é muito, assim, essência do Superman. E hoje eu vou falar o porquê e principalmente trazer os pontos que possivelmente James Gunn vai abordar aí com relação a essa história do Grant Morrison, que assim é um maravilhoso artista. E olha, aproveita também, nerd, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de tudo que a gente traz aqui, de sugestões de leitura, de séries, de filmes, livros, animes e tudo desse vasto mundo da cultura pop nerd. Aproveita também aqui embaixo na descrição, tem as nossas redes sociais que você pode estar nos seguindo e também tem os links aí das revistas Tempo, Portal Web Terra e Gerais News, onde a gente leva muito conteúdo através das nossas colunas e você não fica assim, de nada por fora das informações nerds, lendo aí as nossas colunas. Então passa aqui depois, confere aí os nossos links aqui embaixo. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre aí Superman All-Star, que inclusive tem animação na HBO Max, depois vocês podem conferir, que basicamente é o complemento dela em tela, assim, em movimento, porque é uma HQ tão incrível, e lá eu acho muito interessante, porque a HQ ela é dividida em partes, né, em fascículos. Eu tenho ela por completo aqui em PDF, aqui em casa, mas tem ela também agora, lançaram a Panini aí numa maravilha, um encadernado, depois eu quero esse encadernado, é lindo, tem um pôster, é maravilhoso, sabe? É maravilhosa essa HQ, e a forma física, né? Quando começa, né, Grandes Astros, começa justamente com a narrativa de Lex Luthor, falando, né, sobre o Superman, né, filho bondoso, aliás, alienígena, filho bondoso, pais carinhosos, e aí ele faz toda uma narrativa e fala Superman, né, e ele conta basicamente o enredo dele ali, o vislumbre dele sobre o Superman, mas de uma forma invejosa, né, como a gente conhece ele, e ele arruma um jeito, né, o Superman vai fazer uma missão de salvar ali mais uma vez o mundo, e é uma nave que está próximo do Sol. Alguns cientistas estão fazendo um experimento ali, e o Lex consegue controlar um ser ali que está dentro da nave, e ali, dessa forma, ele consegue, entre aspas, derrotar o Superman. E o Lex, ele tá meio que numa saidinha, né? Ele tá preso, mas não muito, né? Tá meio que com a tornozeleira, e descobrem que ele tava controlando daqui da Terra esse monstro lá no espaço, e aí acaba que o Superman faz esse salvamento lá dos astronautas naquele momento, mas ele chega muito perto do Sol, e como todo mundo sabe, o Sol amarelo é o que alimenta aí o DNA kryptoniano e deixa o mais forte. Mas como a gente sabe também, tudo em excesso faz mal, obviamente, essa exposição solar, né, acabou afetando aí o DNA do nosso herói, e o Superman acaba percebendo que ele está doente, né? Em uma análise da Fortaleza, ele percebe que ele não está saudável e que ele está perto de morrer. E aí, é o mais interessante que os Grandes Astros, o porquê que chama justamente com esse nome, porque o Superman ele vem a fazer grandes feitos antes de morrer. Ele percebe justamente isso quando aí o Hércules e o Atlas vêm atrás dele, né? E eles falam justamente sobre isso para ele, e ele vê isso num jornal, né? Que o Superman, antes de morrer, ele faz grandes astros e responde perguntas assim de quase irrespondíveis, né? Então aí o Superman faz muitas maravilhas antes de morrer, e é justamente isso que conta no jornal. Ele derrota justamente os dois, né? Ele vai ao submundo, devolve lá aquela raça de espécie de crocodilos, né? Que mora debaixo da terra, né? Numa espécie de caverna.
e ele dá poderes para a Lois Lane de uma forma muito interessante. Ele conta o segredo, né, que ali, basicamente, eu acho que é muito interessante essa visão do Grant Morrison, que o Superman passou a vida toda escondendo esse segredo da Lois, e ali perto de morrer ele decide contar, inclusive dar os poderes para ela, que eu acho que isso é uma forma dela perceber essa responsabilidade que ele tinha, né, de esconder aí o seu segredo dela, né, porque ela corria um perigo, enfim, inúmeros, né, poderia ter vilões atrás dela, enfim. E nisso ele consegue fazer essa coisa. E o mais importante desta HQ e desta animação também, vou usar esses dois termos, é porque você percebe a essência do herói ali, do Superman, com a bondade extrema dele faz parte dentro de toda essa história. E ele dando os poderes para a Lois, ele dando também, de certa forma, ele vai dar os poderes para o Lex, né? Ele vai, de certa forma, vai deixar com que o Lex tenha esse contato com os poderes dele da mesma forma que a Lois, através de um soro. E isso vai de uma certa forma, vou usar o termo contaminar, os dois ali, né, tanto a Lois, que tem um olhar meio crítico sobre ele, por que ele escondeu por tanto tempo, e o Lex, pela inveja que ele tem sobre ele ser um cara super poderoso. O Lex explana isso pro Clark, né, num HQ, inclusive, dentro dessa história, né, quando o Clark vai atrás dele, ele tá numa prisão, e ele fala, você não se sente diminuído, você não se sente menor, e o Grant Morrison consegue extrair isso dos dois personagens, a inveja descarada do Lex. É importante você ver que o Clark também, nesse momento em que ali dentro da prisão há um conflito e um monstro resolve atacar eles ali, em um momento o Clark percebe que é só inveja o que o Lex sente, né? É só inveja pura, e que existe ainda um ato de bondade nele, porque no momento o Clark se vê em perigo e o Lex salva ele, né? Então, assim, é muito legal você ver como o Grant Morrison consegue extrair o máximo de todos os personagens dentro dessa história. E é muito bacana, sabe? Tem um momento também em que vem uns parentes do Superman de Krypton, e eles tentam dominar a Terra, assim que o Superman faz uma viagem para colocar lá Kandor em um planeta, né, para que eles possam viver a vida deles, que o Superman não conseguiu achar a resposta para devolver a cidade de Kandor ao tamanho normal. Então, assim, gente, é uma das HQs que ela é muito complexa em vários momentos, com histórias incríveis, maravilhosas, e o Superman, de fato, faz grandes astros, né? Ele enfrenta grandes momentos e se transforma num astro maior ainda, né? E tem, nossa, é muito legal. Tem uma teoria que reza a lenda aí, que aquela imagem que vocês estão vendo aí, né, a primeira divulgada por James Gunn, o Superman calçando a bota, aquele roxo que está atrás dele é o Solar, que é um sol gigante que odeia o Superman, que justamente dentro dessa HQ, né, pode ser que ele apareça aí. O que vocês acham? Eu acho que pode ser. E o Lanterna Verde que está enfrentando ele. Eu acho que seria uma grande sacada do James Gunn e mostraria ainda mais essa paixão que ele teve por essa HQ, né? E que sem dúvida nenhuma ele vai trazer essa esperança, esse sacrifício que o Superman vai fazer e faz sempre para salvar a Terra, né? Sem dúvida nenhuma. É uma das HQs que eu recomendo demais vocês lerem. Vocês vão ver que ali no final o Lex tem a redenção, o Superman consegue entregar toda a esperança que ele tem dentro dele para todo mundo, tanto em Metrópolis quanto a Lois, os seus amigos de serviço, né? O Clark, né? Ali com o Planeta Diário, e principalmente o Lex Luthor, que é o vilão, e que ele consegue se redimir de uma forma muito legal, muito bacana. Vale a pena você ler Grandes Astros, né? Mas eu quero saber, se você já leu, deixe seu comentário aqui, o que você mais gostou dessa HQ, e o que você acha que James Gunn vai abordar aí, de Grant Morrison, trouxe nessa história maravilhosa. Deixa aqui seu comentário, isso é importante. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Quero deixar aqui também, para você, dia 8, 9 e 10, vem as pré-estreias de Superman, e lógico que a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações, segue a gente nas redes sociais, e até a próxima. Eu fui.